Boa noite a todos, na paz bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Vamos orar para que o Senhor, neste momento, venha quebrar os nossos corações, para que haja unidade no corpo de Cristo, para que sejamos todos um, como o Senhor Jesus é um só com o Pai e com o Espírito Santo. Amém? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Senhor, graças te damos, ó Deus, ó nosso amado Senhor e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor Jesus, por teres dado a sua vida pelos nossos pecados. Graças te damos, Senhor, por nos livrar do presente século mal, segundo a tua vontade. A ti, Senhor, pertence toda a glória para todo sempre. E é o Senhor que nos livrará de todo mal. É o Senhor que nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Declaramos em fé que nenhum mal nos sucederá, que praga nenhuma chegará à nossa casa, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Obrigado, Jesus, porque teus anjos nos sustentarão em nossas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. Se conosco nesta hora, nos abençoe, alargue as nossas fronteiras, estende a tua mão sobre nós e nos livra de todo mal, para que não nos venha aflição alguma, em nome de Jesus. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós, como tu és em nós. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar a pastora Ângela para um momento de oração. Amém, a paz do Senhor. Vamos Amém. abrir a palavra no Salmo 150. A palavra diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som de trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros,
louvai com símbolos redumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Vamos louvar ao Senhor por tudo que o Senhor nos dá, pela vida, pelo ar que nós respiramos, pela paz, pela esperança, pela vida eterna. Vamos louvar o Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, Senhor, por todos os benefícios, Senhor, que o Senhor tem proporcionado a nós, Senhor. Nós te damos graças e exaltamos a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus grandioso, Senhor, na nossa vida. Tu tens suprido, Senhor, cada uma das nossas necessidades, ó Deus. Não nos tem faltado a paz, não nos tem faltado a alegria, não nos tem faltado o Teu amor, ó Pai. Não nos tem faltado a esperança em Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, ó Pai, nós Te damos graças, Senhor, e exaltamos a Ti, Senhor, por tudo que Tu és, Senhor, na nossa vida, Senhor, por tudo que o Senhor faz, Senhor. Nós louvamos, Senhor, e exaltamos ao Senhor, ó Deus, e damos a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, somente a Ti, Senhor, que tem cuidado de nós, Senhor. Toda a glória, Senhor, nós Te damos nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Exaltado e glorificado, Senhor, seja o Senhor na nossa vida, Senhor, neste lugar, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Graças, Senhor, Te damos. Bendito seja o Senhor. Amém. Escuro é o caminho à minha frente, como me encontrar? Há várias direções, só uma é a certa. Guia-me, Senhor. Guia-me, oh, guia-me. Nunca mais me afastarei do Seu amor. Guia-me, oh, guia-me. Guia-me até o lar celestial. Perigos e ciladas que encontro, não mais eu temerei. Por mais que o inimigo me confronte, Jesus protege-me. Guia-me, oh, guia-me. Nunca mais me afastarei do Seu amor. Guia-me, oh, guia-me. Guia-me até o lar celestial. Guia-me até o lar celestial. Guia-me ao doce lar celestial. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De geração em geração, aguardamos, ó Deus, Teu Filho amado, que virá em breve nos buscar. Obrigado, Jesus, a Ele que ressuscitaste dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. A Ele a glória, a honra, o poder, e a Ele toda adoração. Amém. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Adorai, 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 adorai ao Deus
Supremo Criador, o Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu adorai ao Deus de amor, o Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu adorai ao Deus de amor. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador, o Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu adorai ao Deus de amor, o Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu adorai ao Deus de amor. Vamos juntar as mãos, vamos sim louvar a Deus, Ele merece a nossa adoração. Vamos juntar as mãos, vamos sim louvar a Deus, Ele merece a nossa adoração. Só o Senhor é digno de toda a glória e de toda adoração. Nós te amamos, ó Senhor, nós te adoramos, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador, nosso Deus, nosso rochedo, em quem nos refugiamos. Tu és o nosso socorro bem presente na tribulação. Por isso te adoramos. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, número 115. Salmos 115, versículo 16. Amém? Acharam? 115, verso 16, diz assim a palavra de Deus: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Mais uma vez, somente o verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Pai Santo, mais uma vez te louvamos, agradecidos por Tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Tributamos a Ti a glória, a honra, o poder e o louvor, nesse momento em que nos expomos a aprender um pouco mais do Senhor e da Sua santa palavra. Amém. Amém. Eu costumo dizer que não tenho nenhum propósito de que os meus ouvintes possam dizer: olha, a mensagem foi oportuna, a mensagem foi boa, a mensagem serviu para mim, Deus falou forte comigo nesta mensagem. Não, esse não é o meu propósito, esse não é o meu objetivo. Até porque nós sabemos que nada disso adianta
se não houver da nossa parte uma tomada de posição no mundo espiritual. Por exemplo, o que esse versículo está dizendo? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. De quem são os céus? Do Senhor. O que é que o Senhor fez com a terra? O Senhor deu-a aos filhos dos homens. Então, de quem é a terra? A terra é nossa. A terra é minha. A terra é tua. Mas de nada adiantaria se não houvesse de nossa parte uma firme tomada de posição no mundo espiritual. Não podemos nos esquecer jamais de Efésios capítulo 6, onde nós aprendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade espalhadas nos ares. Amém? Sabe por que muitos cristãos não fluem, não alcançam sucesso nessa batalha espiritual? Muitos cristãos não conseguem fluir nessa batalha contra o mal, porque passam a maior parte do tempo pelejando com as pessoas. E a palavra é clara: não é contra homens de carne e sangue a nossa luta. E muitos passam a vida toda lutando com pessoas, fazendo exatamente o contrário daquilo que a Bíblia diz, e acabam se cansando, esgotando suas forças. Deve haver dentro de nós uma revolta contra o autor de todo o mal. Deve haver em nós essa repulsa, essa revolta contra Satanás, que é o autor de todo o mal. Satanás não está brincando de matar, de roubar, de destruir. Essa é a missão dele. Esse é o propósito dele aqui. E ele é obstinado por essa missão: matar, roubar e destruir. Não podemos nos iludir achando que ele vai desistir de nós. Ele vai sempre tentar, vai tentar todos os dias, tentar minar as forças da igreja do Senhor Jesus. E quando eu falo da igreja do Senhor Jesus, estou me referindo a nós, a cada um de nós. Ele vai tentar todos os dias, porque ele é tentador. O nome dele, o sinônimo de Satanás é tentador. Então é próprio dele tentar minar as nossas forças. Não podemos nos iludir. E com esse propósito dele, com essa determinação dele de matar, roubar e destruir, com essa tentativa diária dele de minar as nossas forças, o que é que nós mais temos visto no mundo? Lares destruídos, famílias destruídas, casamentos destruídos, ministérios destruídos, projetos destruídos, sonhos destruídos, porque na hora da batalha nós não temos nos posicionado em Cristo Jesus. Os céus são os céus do Senhor,
mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Temos que assumir a nossa posição diante do mundo espiritual. Temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Temos que saber que somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Para quê? Para então podermos usar os direitos decorrentes dessa autoridade que nós recebemos dele. Temos que saber quem somos em Cristo Jesus, para então podermos usar dos privilégios decorrentes desse direito, dessa autoridade que nós recebemos dele. Acontece que muitas vezes nós olhamos para o pecador e dizemos: ah, mas esse aí é um ladrão. Olhamos para o pecador e dizemos: esse é um assassino, esse é um criminoso, esse é um traficante, esse é um viciado. E nos esquecemos de que Jesus Cristo comprou a salvação para eles. Jesus Cristo comprou com seu sangue a salvação para esses, da mesma forma que comprou com seu sangue para nós também. Digam glória a Deus, aleluia. Mas eles não sabem disso. Por que é que eles não sabem? O apóstolo Paulo responde para nós, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e no verso 4. Diz assim a palavra de Deus: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jesus comprou a salvação para os criminosos, para os traficantes, para os assassinos, para os viciados, para os ladrões, da mesma forma como comprou a salvação para nós, para mim e para você. Mas eles não sabem disso, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E quem é o Deus deste século? É Satanás. Satanás influencia tão fortemente esse mundo perverso. Satanás influencia tão fortemente esse mundo caído, que ele consegue cegar o entendimento dos incrédulos. E pior, ele continuará fazendo isso até a volta do Senhor Jesus. Por isso que eu sempre digo que a conversão é um milagre extraordinário. Um grande milagre aconteceu em nossas vidas. Diga glória a Deus, aleluia. Os incrédulos não sabem disso, que Jesus já comprou a salvação para eles. Por isso que o Senhor Jesus nos diz em Marcos capítulo 16: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E quando ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é para toda criatura. Ide por todo o mundo não significa arrumar as malas e sair por aí. Há perdidos por todo canto desse mundo. Há muitos perdidos
em nosso derredor. Pregai o evangelho a toda criatura. Daí a gente olha para determinados pecadores e dizemos: não tem jeito, que Deus tenha misericórdia. Às vezes observamos determinados pecadores que ainda não são crentes em Jesus, mas que têm uma conduta exemplar. São pecadores, não são crentes em Jesus ainda, mas eles têm um caráter exemplar. Imagina uma pessoa dessa quando se converte, quando faz uma entrega da sua vida para Jesus Cristo. E é terrível saber que o pobre pecador tem que ir para o inferno por não conhecer a verdade. E a verdade está com quem? Conosco. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quem tem a verdade somos nós. Quem tem a verdade é a igreja do Senhor Jesus na terra. E é triste pensar que o pecador tem que ir para o inferno, porque não conhece a verdade, e a verdade está conosco. Diga: Senhor, me ajude. Porque Deus não manda ninguém para o inferno. O pecado leva as pessoas ao inferno. Se nós levamos uma pessoa para Jesus, resolvemos o problema dessa pessoa. O maior problema de uma pessoa é a falta de Jesus. Se apresentamos a Jesus para ela, resolvemos o maior problema da vida dela. Deus não tem problemas com o pecado, Deus tem a solução para o pecado. Por isso, o coração da Bíblia, em João 3,16, todos nós conhecemos: de tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Deus doou o seu Filho, Deus entregou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como o pobre pecador vai para o inferno e perde a salvação, porque não sabe que a salvação pertence a ele também, assim como pertence a nós, assim também muitos crentes vivem uma vida inteira de miséria. Muitos cristãos conhecedores da verdade vivem uma vida de derrota, porque não sabe quem ele é em Cristo Jesus. Porque não tomou, ou porque não toma, uma posição no mundo espiritual. Não adianta apenas ouvir a palavra e gostar da palavra, e sentir a presença de Deus, amar a palavra de Deus, amar a igreja, se não houver uma tomada de posição muito firme em Cristo Jesus, no mundo espiritual. E porque a pessoa não toma essa posição, não toma posse da autoridade que lhe foi conferida por Jesus Cristo, vive então uma vida miserável, uma vida de derrota, simplesmente porque não se posiciona em Cristo Jesus. Não faz uso da autoridade que um dia o Senhor Jesus conquistou na cruz para nós. A pessoa não faz uso da autoridade que é direito seu. O Senhor Jesus diz para nós em Lucas 10:19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do mal,
e nada absolutamente vos causará dano. Então ele já conferiu a nós, a sua igreja aqui na terra, essa autoridade espiritual. Aceitou Jesus, já não é uma nova criatura? Sim, é uma nova criatura, está salvo, vai para o céu, porque creu no Senhor Jesus, mas muitas vezes vive aqui neste mundo uma vida derrotada. Mesmo sendo crente, salvo pela graça, mesmo sendo nova criatura, vive uma vida sem desfrutar os direitos e privilégios que tem como filho de Deus. Porque a salvação é de graça, mas as bênçãos têm um preço. Pela graça sois salvos. O preço que tínhamos que pagar, Ele pagou em nosso lugar. Mas as bênçãos aqui, eu preciso conquistá-las. Eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que buscar. Que Deus nos ajude. Pensemos na passagem do filho pródigo por um momento. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Ele saiu de casa, abandonou seu pai, gastou toda a sua fortuna, estava vivendo uma vida de derrota, de miséria, de tragédia, de pobreza. Embora sendo filho, estava vivendo no chiqueiro, em meio a porcos. Mas a palavra de Deus nos diz, a parábola nos diz, Lucas 15, no verso 17, então caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores há na casa de meu pai? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, e irei a meu pai, e direi ao meu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Isso comprova para nós o que eu acabei de dizer. A salvação é de graça, mas as bênçãos têm um preço. As bênçãos dependem de uma tomada de posição. Ele reconheceu que estava numa vida miserável. Ele reconheceu que estava derrotado. Ele caiu em si, mas não ficou prostrado. Levantar-me-ei, irei a meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o pai então chamou os servos e mandou colocar nele uma veste nova, uma sandália nos pés, um anel no dedo,
mandou buscar um novilho cevado e fazer uma festa, porque este filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Que Deus nos ajude. É a palavra de Deus que nos ensina. É pela palavra que nós vivemos. Louvado seja Deus. Um dos maiores desafios que a igreja do Senhor Jesus enfrenta aqui neste mundo hoje é se posicionar verdadeiramente em Cristo Jesus. Diante do mundanismo que tem entrado em muitas igrejas, portas adentro, disfarçado de doutrinas humanistas, disfarçado de atividades, de passatempo, e de uma maneira muito sutil, roubando de Deus adoração, roubando o tempo do povo de Deus dedicar à oração e à adoração ao único que é digno de adoração e de oração. Muita coisa nova tem surgido em nossos dias. E a palavra de Deus fala sobre isso. Em Levítico 10, no verso 1, a palavra fala de um fogo estranho no altar. São essas modernidades que sutilmente vão entrando na igreja do Senhor Jesus e roubando o tempo de Deus, o tempo do povo de Deus dedicar adoração ao nosso Deus. Muitos hábitos humanos, conceitos humanos, muita coisa com uma aparência de espiritualidade, muita coisa com uma aparência de verdadeiro, mas que no fundo não tem nada disso. E vai entrando sorrateiramente, sutilmente, muitas vezes roubando a honra e a glória que devem ser dadas somente a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glórias a Deus. Ao olharmos para a palavra de Deus, precisamos entender como nós devemos nos posicionar diante da grande batalha que nós enfrentamos. Já falamos inúmeras vezes que é uma batalha sem trégua, é uma grande batalha mesmo. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos grandes exemplos de servos de Deus que se mantiveram num estado de muita firmeza durante períodos de batalhas, de provações, durante períodos de adversidades terríveis. Por exemplo, Noé, por exemplo, Davi, por exemplo, Elias, por exemplo, Esther, por exemplo, Ruth, por exemplo, o apóstolo Paulo, que sofreu uma oposição ferrenha, e tantos outros homens e mulheres de Deus que permaneceram firmes na batalha e terminaram suas vidas como verdadeiros vencedores, permaneceram firmes nas suas posições. Nós precisamos saber quem é que nós somos em Cristo Jesus e assumirmos isso. O diabo precisa saber quem nós somos em Cristo Jesus. O diabo precisa olhar para nós e ver o sangue de Jesus Cristo em nós. Diga graças a Deus. Os demônios sempre reconheciam a Jesus, sempre que se encontravam com Jesus. Por exemplo, eu vou ler um versículo de Lucas no capítulo 4. Onde
nós vemos os demônios reconhecendo a Jesus Cristo. Lucas 4, no verso 33, diz assim a palavra de Deus: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Um homem endemoniado, ali na sinagoga, bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Os demônios reconheciam quando se cruzavam com Jesus: sabemos quem tu és. Amados, os demônios precisam olhar para nós e reconhecer quem somos nós em Cristo Jesus. Mas se não tivermos uma tomada de posição, isso não acontece. E Jesus não era de dar trela para os demônios, não. O verso seguinte prova isso para nós, o verso 35. Jesus repreendeu o demônio, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Jesus não ficou batendo papo com o demônio. Jesus não dava trela para os demônios. Sai dele, eu te repreendo, saia dele. E o demônio saiu, não fez mal nenhum àquele homem. Que Deus nos ajude. Isso está falando do quê? De tomada de posição. Jesus morreu na cruz em meu lugar. Jesus morreu na cruz no teu lugar. Eu fui crucificado, você foi crucificado. Jesus ressuscitou dos mortos, então eu ressuscitei, você ressuscitou com Jesus, diga glória a Deus. Jesus assentou-se à destra do Pai nos lugares celestiais. Isso fala de uma posição. Ele me levou juntamente com Ele. Então eu estou assentado com Ele à destra do Pai nos lugares celestiais. Essa é a minha posição em Cristo Jesus. Essa é a tua posição em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Por isso que, ao sermos confrontados, nós podemos e devemos dizer aos demônios: alto lá, o sangue de Jesus Cristo está sobre mim. Eu fui crucificado com Jesus, eu ressuscitei com Jesus, eu estou assentado à destra do Pai, nos lugares celestiais, com Cristo Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Por isso a Bíblia diz no Salmo 40, nos versos 1 e 2: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Glória a Deus. Ele me tirou de um lamaçal, de um poço de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Essa é a minha posição em Cristo Jesus. O inferno, com muita frequência,
é comparado com a sepultura. Aqui é comparado com um poço de lama. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 13 ao 14, nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, fomos resgatados do poder das trevas. Ele nos perdoou os pecados. Amém. Fomos resgatados do império das trevas e transportados para o império de luz, de amor, de paz, de vida do Senhor Jesus Cristo. Ainda o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 5, diz: E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou para Ele. Nós não fomos predestinados para a ira. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o consentimento de sua vontade, segundo a concordância da sua vontade. Ele nos adotou como filhos. Nós dissemos na última mensagem que Deus nunca disse que nós passaríamos pela ira vindoura de Deus, porque nós não fomos criados para isso. Nós não fomos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não fomos predestinados para a ira. Ele nos predestinou para Ele, para a salvação eterna. Diga: louvado seja Deus. Ainda o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 1, no verso 13, diz: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Glória a Deus. É como que houvesse colocado dentro de nós uma marca, um selo que não pode se apagar. Amém. A marca do Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo interior, é uma marca, é um selo dentro de nós. Glória a Deus. E esse selo é que distingue o povo de Deus como propriedade sua. É essa marca, é esse selo que distingue. Ele nos fez templo do Espírito Santo. Ainda nos fez templo em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, você transporta Deus. O Espírito de Deus habita em vós. Você tem a marca, você tem o selo que distingue você de outro qualquer, que distingue você, que identifica você como propriedade dele. Ele ainda nos constituiu embaixadores de Cristo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Jesus Cristo. Embaixador não é uma autoridade fraca, não. Embaixador é uma alta autoridade, é um representante. Isso nos move a parar de olhar para as outras pessoas com os padrões do mundo. Não devemos olhar para as outras pessoas
com os mesmos padrões do mundo. Devemos vê-las do ponto de vista do grande ato que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Comprou a salvação para eles também, da mesma forma como comprou para nós. Quando Jesus foi considerado do ponto de vista humano, ele foi rejeitado. Quando olharam para ele e julgaram do ponto de vista humano, eles o rejeitaram, eles o crucificaram como se ele fosse um blasfemador, um perturbador da ordem. Mas, do ponto de vista divino, quem era Jesus? O Messias, o Filho de Deus, aquele que nos deu uma nova criação, aquele que nos reconciliou com o Pai, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que derramou o seu sangue por nós, e nos deu a salvação eterna, a vida eterna. Pela graça somos salvos, porque o preço foi pago por Ele na cruz do Calvário. Graças a Deus, diga graças a Deus. E vamos orar um pouco mais em nome de Jesus. Querido Jesus, nós nos unimos agora na mesma fé no Senhor, usando o mesmo tipo de fé que um dia nós usamos para te receber como nosso único Senhor e Salvador. Nós nos apropriamos agora da plenitude do Espírito Santo. Nós nos apropriamos agora de uma posição de filhos, filhos de Deus, conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós nos apropriamos agora da autoridade que o Senhor Jesus conferiu a cada um de nós em Lucas 10:19. Autoridade para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, para pisar todo e qualquer tipo de demônio, com a certeza de que nada absolutamente nos causará danos, porque o Senhor Jesus venceu por nós Satanás e as trevas e o inferno, venceu o pecado e a morte e o mundo, nos resgatando do império das trevas e nos transportando para o reino de luz e de paz e de amor e de alegria. Senhor Jesus, declaramos-te uma vez mais como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Não há outro Deus, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só o Senhor morreu por nós, como um dom reservado a todos os que creem no Senhor. E nós tomamos posse mais uma vez, nesta noite, da tua salvação. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por seres esse selo, por seres essa garantia dentro de nós, de que somos filhos. Graças te damos, gerados pelo Espírito, e que nos coloca na posição de filhos, batizados no Espírito, o que nos capacita para o serviço da obra do Senhor aqui na terra, cheios do Espírito, o que nos fala de um caráter controlado por Ele, guiados pelo Espírito em todas as áreas, as decisões que tomamos nessa vida, no poder do Espírito Santo, em tudo quanto fazemos, para Deus, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora então nós vamos dizimar e ofertar. Eu tenho postado sempre no grupo o número da conta da igreja. Eu peço aos irmãos que continuem sendo fiéis. Eu louvo a Deus e tenho orado pelos dizimistas e ofertantes fiéis, para que a obra do Senhor prossiga, e daremos a Ele toda a honra, toda a glória
e todo louvor sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos maravilhosos que tivemos. Consagramos a Ti uma vez mais nossas vidas, nossas famílias, cada uma das ofertas apresentadas ao Senhor, cada dízimo dos irmãos. Pai, eu oro por cada lar, por cada família aqui representada, por aqueles que não estão, onde estiverem. Eu peço, ó Deus, nessa hora, que sejam alcançados por Tua bênção, por Tua graça. Alargue as fronteiras de cada um, a Tua boa mão seja sobre cada um, e livra, Senhor, cada um de todo mal, de modo que não lhes venha aflição nenhuma, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amém. Shalom.